do técnico Ramon Dias. Aliás, o Ramon Dias até agora, ele está com o seguinte aproveitamento no comando do Corinthians. Ele tem 50% de aproveitamento. São 10 jogos até agora. Ele tem 3 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Então ele tem o dobro de empates em relação às vitórias, né? Tem 6 empates, meia dúzia de empates, é muito empate, né? O Corinthians empata demais. O Corinthians é o time que mais empata no Campeonato Brasileiro. São 10 empates no Campeonato Brasileiro. É apenas 1 derrota, sofreu apenas 1 derrota no comando do técnico Ramon Dias, mas são 6 empates, o time empatou demais. O aproveitamento do Ramon Dias, nesse caso, ele ainda é abaixo do Antônio Oliveira, porque o Antônio Oliveira teve 70% de aproveitamento, com 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, fazendo recorte dos 10 primeiros jogos do Antônio Oliveira no comando do Corinthians. Os 10 primeiros jogos do comando do Corinthians, do Antônio Oliveira, teve um aproveitamento melhor do que o do Ramon Dias teve nesse momento. Mas o Ramon Dias já teve um aproveitamento maior do que o do Mano Menezes nos 10 primeiros jogos. Mano Menezes teve 36% de aproveitamento nos 10 primeiros jogos. Teve um aproveitamento também maior do que o Luxemburgo nos 10 primeiros jogos, 30% de aproveitamento nos 10 primeiros jogos do Vanderlei Luxemburgo. O problema é que o Ramon Dias empata demais. Esse é o negócio, né? E quem empata não anda para frente. O Corinthians precisa de vitórias. O Corinthians precisa de vitórias, sobretudo no Campeonato Brasileiro, para conseguir escapar da zona de rebaixamento. E para este jogo da Copa Sul-Americana, o Corinthians que venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1 em Ribeirão Preto na última semana, o Corinthians pode até empatar, que mesmo assim estará classificado à próxima fase da Copa Sul-Americana. O Thales Magno deve ser poupado. Pelo menos esta é a informação. Deve começar no banco de reservas. Ele não tem uma lesão no joelho. Ele saiu com o joelho machucado, né, com dores no joelho, da partida contra o Fluminense. Ele foi substituído da partida contra o Fluminense com dores no joelho, mas não está com o joelho machucado. De qualquer maneira, ele deve ser poupado pelo técnico Ramon Dias. Não deve começar jogando, deve ficar no banco de reservas, porque existe o risco de contusão do Thales Magno. Em compensação, o Corinthians poderá ter à disposição, dependendo aí da possibilidade da relação dos jogadores, né? Tem que sair a relação dos jogadores. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a relação dos jogadores ainda não foi divulgada, mas o Corinthians poderá ter o Yuri Alberto. O Yuri Alberto está recuperado da questão da cirurgia dele, das pedras na vesícula. Está recuperado em tempo recorde de recuperação. Se recuperou em 18 dias. Normalmente o jogador demora algo em torno de 30 dias para se recuperar de uma contusão, de uma operação como essa, de uma cirurgia como essa. Mas o Yuri Alberto se recuperou rapidamente, em tempo recorde, e ele está à disposição do técnico Ramon Dias. Já queria ter jogado na última partida contra o Bragantino em Ribeirão Preto, não jogou porque o departamento médico não liberou, então resta saber se ele vai jogar nesta terça-feira contra o Bragantino. Se não jogar nesta terça-feira contra o Bragantino, certamente irá jogar contra o Fortaleza no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. É o Corinthians e os próximos compromissos dentro da competição. E eu falo agora de reforços do Timão. O Corinthians quer reforços. Tem gente chegando para jogar, tem gente que vai esperar mais um pouquinho. Os reforços do Corinthians. Muito bem, eu falo primeiro do José Martínez. José Martínez, que ainda não chegou no Corinthians, né? Está para chegar nos próximos dias, nas próximas horas. O jogador que tem o jogador do Philadelphia, que estava no Philadelphia, se despediu do Philadelphia no último final de semana, foi muito ovacionado, muito aplaudido pela torcida no último final de semana. Eles têm sido chamados nos bastidores do Ralph da Venezuela, ou comparado com o Ralph, jogador que atuou pelo Corinthians, tendo em vista as características do jogador, né? Jogador de muita marcação, jogador de muita vontade, jogador de muita pegada no meio-campo. O jogador tem ótimos números, ele tem ótimos números na temporada. Segundo dados coletados pelo SofaScore, que é um site de estatísticas, o Martínez recuperou 174 bolas no ano, o que gera uma média de 6 recuperações de bola por jogo. Então ele tem média de 6
recuperações de bola por jogo. Além disso, ele tem 72 desarmes no total, ou seja, 2,5 desarmes por jogo. Ele tem 30 anos, venceu 58% dos duelos que disputou e acertou 81 passes, que tentou em 2024 com a camisa do Philadelphia Union. Chega para reforçar um setor do Corinthians que vem passando por problemas, né? O time recentemente perdeu o Alex Santana, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O Alex Santana vai ficar um tempo fora do time. E o Ranieri com estiramento na panturrilha direita, também vai ficar um tempo fora do time. Ambos são considerados titulares e agora se recuperam no departamento médico do Corinthians. O Ramon Dias já teve que improvisar o zagueiro André Ramalho como volante, né? Porque ele só tem à disposição para esse meio-campo o Rian, o Charles e o Breno Bidon. São os jogadores que estão à disposição do técnico Ramon Dias para ele escalar a equipe do Corinthians para a posição de volante. Mas o Martínez estava jogando, portanto, no Philadelphia Union, está bem fisicamente, está em forma, né, está bem condicionado fisicamente, vai chegar com esses números, bons números, para jogar com a camisa do Corinthians, para vestir a camisa do Corinthians e jogar. Né? Não vai ter que esperar para nada. Vai ter que vestir a camisa do Corinthians e jogar. Já pode, dependendo da apresentação dele, se ele for apresentado ainda esta semana, quem sabe jogar já no próximo domingo contra o Fortaleza, em Fortaleza, pelo menos esta é a expectativa do técnico Ramon Dias, que o José Martínez, já jogue domingo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Reforço venezuelano que chega para ser titular do Corinthians. E eu quero falar agora do atacante espanhol Héctor Hernández. Héctor Hernández passou nos exames médicos, hein? Ele realizou exames médicos nesse final de semana, ele passou nos exames médicos e a comissão médica do Corinthians ficou contente com o que viu. Ele está bem fisicamente, embora ele não jogue desde o dia 10 de maio. Ele não joga desde o dia 10 de maio. Maio, junho, julho, agosto, né? 3 meses praticamente que ele está fora de ritmo de jogo. Mas ele estava treinando, em particular, com o preparador físico e ele está com muita vontade de vestir a camisa do Corinthians. Héctor Hernández, centroavante que foi contratado pelo Corinthians, centroavante que estava no Chaves de Portugal, foi artilheiro do Chaves de Portugal no Campeonato Português. O Chaves foi rebaixado, mas ele foi o artilheiro do time com 14 gols na temporada, jogou ao lado do Hugo Souza, goleiro do Corinthians. O Hugo Souza, que conhece bem o Héctor Martínez. Héctor Martínez, que vai jogar pelo Corinthians, mas não deve ser titular imediatamente, sobretudo porque ele tem essa questão aí do tempo fora de jogo, né? Jogou só em maio a última partida, mas passou nos exames médicos, está bem fisicamente, precisa apenas ganhar o ritmo de jogo, se condicionar um pouco mais para poder ficar à disposição do técnico Ramon Dias. E com essas duas contratações, dificilmente o Corinthians vai trazer mais alguém nesta janela do meio do ano. Embora a janela termine no dia 2 de setembro, o Corinthians tira um pouco o pé do acelerador em relação às contratações. Ele ainda quer a contratação de um lateral esquerdo. E sobre esse lateral esquerdo eu vou falar daqui a pouco, né? Porque melou a transação de um lateral esquerdo do Corinthians. O Corinthians queria a transação do Matheus Acunha. Aliás, eu vou falar agora. O Corinthians queria a contratação do Marcos Acunha. Do Marcos Acunha, lateral esquerdo, que estava no Sevilha da Argentina. O Corinthians queria a contratação desse jogador. Só que esse jogador vai para o River Plate. O argentino acertou a ida dele para o River Plate. Então é mais um jogador que o Corinthians não conseguiu contratar. O Corinthians tentou contratar vários jogadores no meio dessa janela, né? Tentou contratar o Acunha, tentou contratar o Arce, tentou contratar o Gonzalo Plata, tentou contratar vários jogadores, mas não conseguiu contratá-los pela questão financeira. E acabou perdendo o Acunha para o River Plate da Argentina. O Corinthians continua interessado na contratação de um lateral esquerdo e também na contratação de mais um atacante. Sobre o Carrillo, do Estudiantes de La Plata, ele renovou o contrato com o Estudiantes de La Plata. É outro jogador que o Corinthians acabou perdendo e que não vai contratá-lo tão facilmente. Bom, jogadores
que podem ser contratados, agora tem jogador que pode ir embora. Eu falo sobre isso depois da vinheta. E eu estou falando do Giovani. O Giovani pode ir embora para o futebol do Marrocos, para o Wydad Casablanca de Marrocos, que tem interesse na contratação do jogador. O Wydad Casablanca de Marrocos. Um representante do Wydad, essa informação foi do Pedro Ramiro, repórter da Rádio Bandeirantes, esteve inclusive no Maracanã, assistindo ao jogo do Corinthians para ver o Giovani. Provavelmente vai estar amanhã também na partida de Bragança, da Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino. Já vem observando o jogador há algum tempo. O Giovani, que é um dos garotos revelados nas categorias de base do Corinthians, vem chamando a atenção, está sempre sendo convocado para a seleção brasileira das categorias de base. Então, o Wydad Casablanca do Marrocos tem interesse no Giovani, ainda não fez nenhuma proposta oficial, pela contratação do jogador, mas pode a qualquer momento fazer uma proposta para levar o jogador embora do Corinthians. Vamos embora. Falar do Coringão primeiro. Vamos aos jogadores que podem reforçar o time nas próximas rodadas. Estou falando de Yuri Alberto, estou falando de Héctor Hernández, atacante espanhol de 28 anos que estava no Chaves, lá vem o Chaves, e ele chegou no sábado, como havia revelado com exclusividade o canal Café do Setorista, que falou sábado, então tá lá no sábado, entendeu? Chegou no sábado para realizar exames médicos, foi aprovado, tá tudo ok com ele, tá? Nenhuma lesão, nenhum problema, ufa, né? Está aprovado, pronto para assinar contrato, deve ser anunciado nas próximas horas, porque está tudo ok com os exames médicos do Héctor Hernández. O que me falaram é o seguinte, como ele não atua, né, desde maio, existe aquela coisa de, meu Deus, quando vai estrear? Não vai ter essa não, tá? Já foi para o campo, entendeu? Já vai acelerar o processo e a ideia, meu amigo, é que estreie o mais rápido possível. O Héctor Hernández vai ter que entrar no ritmo dos novos corintianos. Foi assim com Alex Santana, que não estava jogando, foi assim com André Ramalho, que não estava jogando, foi assim com Thales Magno e vai ser assim também, foi com o Charles também, e vai ser assim também com o Héctor Hernández, tá? Meu amigo, é a urgência, né? O Corinthians não dá para ficar esperando. Agora, de Héctor Hernández para o titular da posição, por enquanto, que é o Yuri Alberto. Existe a expectativa dele voltar contra o Red Bull Bragantino. O que me falaram é que a expectativa realmente é que ele volte contra o Fortaleza, tá? Não está confirmado esse retorno contra o Red Bull Bragantino nesta terça-feira. Vamos aguardar. Não é uma decisão que está tomada ainda pela comissão técnica do Corinthians, mas a ideia é que retorne no próximo domingo, jogo das 4 da tarde, né, pelo Campeonato Brasileiro, jogo importante do Corinthians, precisando, né, ficar bem distante, né, ficar longe da zona do rebaixamento, lutando para sair dessa degola e enfrentando um time que luta pelo título, que é o Fortaleza. Então a gente vai ter que aguardar, não está tomada essa decisão ainda se o Yuri Alberto volta na terça, se voltar, vão antecipar, porque o prazo realmente é domingo, tá certo? Comenta aqui embaixo aqui os atacantes do Coringão, né? O Yuri Alberto, que você conhece bem, e o Héctor Hernández, que você está torcendo muito, estamos torcendo muito para que seja bom. Comenta aqui e deixe seu like. E o nosso querido, Thales Magno, meu amigo, será que teremos problemas com o Thales Magno? Que foi um bom reforço, hein? Eu tenho gostado do Thales Magno, né? Para quem fala que eu sou chato, né? Também, desculpa, eu não gostei do Charles, e é um direito, né? Para mim, o Charles não tem condição. Agora, o Thales Magno é muito bom, né? Você vê que mesmo jogando sem estar 100%, ele é muito mais inteligente que o Wesley, é muito mais jogador, sim, agrega muito mais para o time, né, no futebol coletivo do que o Wesley, e até tecnicamente também, né, enfim, nas jogadas individuais, para mim, ele é melhor que o Wesley. O jogador foi substituído, fez um gelinho ali no joelho, sentiu dores no joelho. É bom a gente lembrar que ele estava um mês sem jogar também lá nos Estados Unidos, quando, né, estreou aí com a camisa do Corinthians. O que me falaram é o seguinte: foram feitos exames, não foi constatada nenhuma lesão, mas ele vai ter,
né, que tem um controle de carga. Samir, o que é esse controle de carga? Controle de carga é que o Thales Magno vai passar a ser poupado dos jogos. Não dá para ter essa sequência que ele teve no início de Corinthians mais, tá? Enfim, não tem lesão, mas tem aí uma preocupação em relação à lesão, né? O departamento médico do clube sabe, enfim, os profissionais do clube já entendem, né, que é um jogador que pode se lesionar se o Corinthians continuar utilizando ele nessa sequência aí bizarra. Então, o Thales Magno vai passar, né, por esse controle de carga. E muita gente estava na dúvida, o que é controle de carga? É simplesmente ser poupado. Ele vai ser poupado de alguns jogos. Então, tudo indica, né, que o Thales Magno não estará na escalação do Corinthians inicial para a partida contra o Red Bull Bragantino nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana. A notícia boa, que não há lesão. A notícia não tão boa assim é que vai ter que tomar mais cuidado com o Thales Magno, porque se perder o Thales Magno, o Corinthians vai ter que ir no mercado atrás de atacantes. E daqui a pouco, né, tem aí pouco mais de 10 dias para fechar a janela, tá, de transferências aí do futebol. Deixa o like aqui, comente sobre Thales Magno. É melhor poupar, não é? O que você acha? Comenta aqui sobre o atacante do Coringão. Olha só, o Corinthians parou, né, depois do Jorge Martínez, né, volante venezuelano que está para chegar, e também do Héctor Hernández, esse espanhol, 28 anos, que já chegou e vai ser anunciado. O Corinthians para por aí, enfim, encerra a busca por reforços, né? Eu sei que tem muita gente falando que encerra, mas me falaram que não, tá? O Corinthians está de olho no mercado ainda em busca de um zagueiro e de um atacante de beirada, isso mesmo, tá? São 2 reforços que o Corinthians ainda visa para a sequência da temporada, e quem sabe nesses 10 dias ainda tentar fechar com esse reforço, é o que o Corinthians pensa, né? O que o Corinthians almeja aí para a sequência de 2024, tá? Tudo isso por conta do pedido de Ramon Dias, né? Ele entende que o grupo ainda não está fechado. Então, a busca pelo Corinthians no mercado, tá? É claro que é verdade que o Corinthians está muito mais de olho em oportunidades de mercado, de não fazer loucuras, né? Coisa que eu acho bem estranho, porque você estava pagando 10 milhões de dólares por um jogador e 4 milhões de dólares por outro, e de repente você, né, vai de um extremo a outro, não há há uma demasia muito grande, não há um equilíbrio nenhum. Você deixa de gastar 14 milhões de dólares, depois não quer gastar nada. Então o Corinthians está de olho num zagueiro e num atacante de beirada para fechar o seu elenco, para fechar o grupo para o fim da temporada, para tentar escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e avançar nas competições mata-mata Sul-Americana e Copa do Brasil. Comenta aqui embaixo, tá certo, Corinthians? Você acha que é isso mesmo? É mais um zagueiro e um atacante de beirada? Não precisa mais de ninguém? Ou precisa de outras posições também? Não tem um lateral esquerdo aí, eu não apurei lateral esquerdo, tá? Aliás, a lateral esquerda é só na cabeça de quem quer iludir o torcedor, que citaram um baita nome aí, mas aqui não, tá? Deixa o like, aqui é a verdade sempre, aqui a informação é na temperatura certa, meu amigo. Corinthians abriu negociações com o Flamengo. Enfim, hein? Que demorem, né? O Corinthians hoje consultou o Flamengo para tentar antecipar a compra do Hugo Souza. O Corinthians quer saber detalhes, essas coisas. Sabe o que está pegando? Não existe, né, no contrato uma cláusula, né? Como não existe uma cláusula, um parágrafo no contrato dizendo se pode antecipar ou não a compra, os clubes começaram a discutir como que isso pode ser feito. Lembrando que daqui a pouco tem um Corinthians e Flamengo, né? Depois do jogo contra o Fortaleza, tem um Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Tá? As equipes ainda podem, né, se cruzar, por exemplo, na Copa do Brasil também no mata-mata. E aí tem aquela multa, né, de 1 milhãozinho, por exemplo, no Brasileiro, para colocar o Hugo em campo, que deixaria o jogador muito mais caro. Hoje o Hugo não vai dar nem, se o Corinthians for comprar o Hugo de fato mesmo, não vai dar nem 5 milhões de reais, já que são 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. O Corinthians demonstrou ao Flamengo interesse, falou como é que pode fazer isso, tá? E o Flamengo deixou agora de dar uma resposta, porque não há nenhuma cláusula, nenhum parágrafo no contrato para antecipar a compra, né? Isso me deixa um pouco preocupado, né? Me deixa com uma pulga atrás da orelha se o Flamengo pode alegar que não, é só no final do ano. Enfim, vamos ter que aguardar.
O primeiro passo foi dado, o Corinthians fez a consulta, né, para comprar o Hugo, né? As duas partes sabem que não existe essa cláusula no contrato, não tem desconto, não tem nada. Como é que faz para antecipar a compra? Então eles querem saber se isso pode ser feito agora, né, ou só no final do ano. É uma relação amigável entre Corinthians e Flamengo, tanto que fizeram diversos negócios esse ano. Enfim, vamos aguardar. Mas o primeiro passo foi dado. Essa é a notícia. Hoje, segunda-feira, tá? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no dia 19 de agosto foi o primeiro passo que o Corinthians deu para abrir conversas com o Flamengo para a compra do goleiro Hugo Souza, que, aliás, né, vem jogando muito bem. Para mim, o melhor jogador do Corinthians já na temporada 2024. Isso mesmo, minha opinião, melhor que o Garro, né, que, enfim, muita gente gosta do Garro, não que eu não goste, mas acho que o Hugo, né, tem sido muito mais decisivo e importante para o Corinthians. Claro que o Garro também é importante. Deixa o seu like, você que é torcedor corintiano e gostou desse blend, inscreva-se no canal, ative as notificações. Então é isso aí, família. Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas. Você acompanhou aí com o Sami Carvalho e Cereto. Para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada, já chega deixando seu like, se inscreva no canal. Também ative o sininho de notificação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.